Bom dia meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live. Hoje é dia 15/5 e essa é a nossa live de número 76. E eu esqueci de colocar o título aqui, gente. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá frio hoje nessa João Pessoa? Tá frio, deixa eu ver quantos graus que tá. Não sei quantos graus que tá, não. Mas assim, tá chovendo. Tá frio, e aí eu peguei, tá 22 graus aqui hoje, tá frio, tá? E aí eu não consegui passear direito com a Mabel, não consegui correr porque tá chovendo e eu corro na rua. E aí eu falei, vou me arrumar e vou gravar uns vídeos. Então gravei um monte de conteúdo pra vocês, que daqui uns dias sobe, mas aproveitei esse momento pra isso, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre cardápio anti-inflamatório, como ele funciona e por que ele é tão eficaz para destravar o seu intestino, tá? Bom, então o que acontece? A gente vai inflamando o nosso corpo ao longo da vida, né? Então a gente vai inflamando porque a gente come alimentos ultraprocessados, excesso de farinha, excesso de açúcar, porque a gente consome baixas quantidades de vitaminas e minerais, então poucos micronutrientes, pouca verdura, pouca fruta. A gente também inflama o nosso corpo por conta da poluição, né? Que é uma coisa que a gente não tem o que fazer. Nós vivemos em cidades, as cidades são muito poluídas, né? Então a gente tem contato com fumaça, a gente tem contato com um monte de agentes químicos que vão inflamar o nosso corpo. A gente inflama o nosso corpo quando usa uma maquiagem, né? Porque essa maquiagem vai entrar em contato com a nossa pele, vai poder, inclusive, gerar um processo inflamatório. A gente inflama o nosso corpo quando utiliza panelas de alumínio. Então, tudo isso vai inflamando o nosso corpo ao longo da vida. E essa inflamação é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, ela não é uma inflamação que você vê, né? Assim como quando você, por exemplo, eu inflamei, eu estou com o dedo inflamado, eu estou com dor, eu estou com a vermelhidão no dedo e tudo. Não é isso. Essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai aparecendo aos poucos, né? Ela vai sendo contínua, né? Então ela não vai ter sintomas muitas vezes muito nítidos para você. Embora ela tenha alguns sintomas que você talvez não identifique como inflamação. Queda de cabelo, unhas fracas, cansaço excessivo, intestino preso. Tudo isso são sintomas de inflamação que talvez você já tenha normalizado e já esteja com isso há tanto tempo que você não identifica isso como algo ruim, como algo errado para o seu corpo, tá? Bom, e aí, então a gente vai inflamando o nosso corpo ao longo da vida. Comendo alimentos errados, tendo contato com poluição, tendo contato com vários agentes que são ruins para o nosso corpo, inclusive agentes que são disruptores endócrinos, que atrapalham o funcionamento dos nossos hormônios, atrapalham o sistema de defesa do nosso corpo, né? Então a gente vai inflamando esse corpo a vida toda. E uma das coisas que acontece é que quando você é constipada crônica, então quando você passa mais de 3 dias sem ir ao banheiro, você naturalmente vai ter um processo inflamatório importante no seu corpo, né? Justamente porque você comeu, você ingeriu ali alimentos, você formou um bolo fecal e você não consegue eliminar aquele bolo fecal. Você não consegue evacuar. Então, esse cocô que você formou, esse bolo fecal que você formou, ele fica ali no seu intestino. E no que ele fica no seu intestino, aumenta a produção, a quantidade de bactérias chamadas putrecinas e cadaverinas, tá? Putrecinas e cadaverinas são bactérias extremamente maléficas para o nosso organismo. E elas aparecem principalmente quando tem aquele cocô preso, quando eu tenho aquele cocô apodrecendo no meu intestino. Essas fezes presas, essas fezes acumuladas, elas vão naturalmente gerando um processo inflamatório que a longo prazo pode fazer com que você tenha uma maior chance de ter diversos tipos de doença, tá? Então você pode ter diversos tipos de doença por causa do seu intestino preso, doença diverticular, um próprio tumor, pólipos no intestino, tudo isso pode acontecer quando você é constipada crônica, quando você passa 3, 4, 5, 7 dias sem ir ao banheiro. Ou quando você só vai ao banheiro à base de laxantes, porque aí significa que você não tem um funcionamento intestinal normal, você está indo ao banheiro porque você está dando um hiperestímulo para esse intestino, tá? Bom, então o intestino preso ele vai piorar esse quadro de inflamação que talvez você venha tendo a vida toda, certo? E aí,
é onde entra um cardápio anti-inflamatório. O cardápio anti-inflamatório, por que ele vai funcionar? Tanto para desinflamar o seu corpo, quanto para destravar o seu intestino. Porque ele é baseado em comida de verdade. Não tem nada de mirabolante, não tem chá de sene, não tem cáscara sagrada, não tem nada disso, tá? Cardápio anti-inflamatório nada mais é do que comida de verdade organizado de forma estratégica. Por quê? O que vocês fazem? Comumente vocês fazem? Vocês até comem saudável. Vocês comem fruta, comem verdura, comem fibras, comem sementes. Porém, vocês não sabem organizar isso de forma estratégica. Vocês não sabem quanto comer, como comer, de que forma comer, em qual combinação comer e qual horário você vai comer esses alimentos. Porque você pode até ter o hábito de consumir frutas e verduras, mas se você vive com o intestino preso e com a barriga inchada, com certeza eu posso te afirmar que você não está consumindo essas frutas e verduras da forma correta, que você não está fazendo as combinações corretas, que você não está fazendo as estratégias corretas. Então, por exemplo, dentro do meu método ele é baseado em comida de verdade, não tem uso de medicação, tá? As minhas alunas, elas têm um funcionamento intestinal regulado através da comida, mas não é somente comer, não é somente comer saudável, porque isso eu tenho certeza que você já faz. Na verdade, a maioria das minhas alunas comem saudável e ainda assim tem o intestino travado. O meu método te ensina a comer saudável de forma estratégica. É isso que a gente tem em um cardápio anti-inflamatório. Num cardápio anti-inflamatório, a gente pode ter sucos, a gente pode ter géis, a gente pode ter combinações de saladas inteligentes e combinações de frutas inteligentes que vão, de fato, desinflamar o seu corpo, desinflamar o seu intestino e, além de promover esse processo de desinflamação, destravar o seu intestino. Por quê? Porque eu vou estar fazendo a combinação correta, no horário correto e do jeito certo. Então, é isso que vai fazer toda a diferença, tá? Então, o cardápio anti-inflamatório, ele é eficaz justamente porque ele vai colocar nutrientes no seu corpo que você está precisando, ele vai dar nutrientes para o seu intestino, ele vai alimentar de uma forma saudável a sua microbiota intestinal e todo esse contexto, todo esse conjunto vai fazer com que o seu intestino, de fato, funcione, com que seu corpo desinflame e você reduza a queda de cabelo, melhore seu cansaço, melhore irritabilidade, ansiedade e humor também. Justamente porque uma das coisas que mais gera esse tipo de sintoma cerebral é a neuroinflamação. Então, quando você tem um corpo que está inflamado, quando você faz o consumo de alimentos ricos em carboidratos simples, com baixo consumo de micronutrientes, você inflama o seu cérebro, tá? O seu cérebro, ele gosta de comida e ele gosta de gorduras boas, que vocês morrem de medo de usar, tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco para o meu corpo uma estratégia anti-inflamatória, ele vai gostar, tá? E vai ser eficaz, porque vai destravar o seu intestino, desinchar a sua barriga, além disso, vai melhorar o funcionamento do seu corpo como um todo, tá? Então, o cardápio anti-inflamatório, ele é esse conjunto de estratégias, eles são essas estratégias organizadas em um cardápio, em um protocolo, que vai, de fato, fazer o seu intestino destravar e o seu corpo desinflamar. Gabi, por quanto tempo eu tenho que fazer esse cardápio para que meu intestino funcione, para que meu corpo fique desinflamado, tá? Bom dia, Lu, bom dia, Amanda, ó, 2 alunas minhas aqui na live hoje. Quanto tempo eu tenho que fazer? Gente, isso é muito relativo, tá? Mas o meu método, ele é baseado em uma média que as pessoas demoram para ir ao banheiro de 21 dias. Porém, 90% das minhas alunas começam a ir ao banheiro com 7 dias de protocolo, tá? A grande maioria delas começa a ter o intestino funcionando com 3, 4, 5, 6, 7 dias. Algumas pessoas demoram um pouco mais, de fato. E eu sou muito sincera em falar isso pra vocês, tá? Muito sincera. Porque todo profissional aqui no Instagram que você diz, que te afirmar que é 100% eficaz, que não tem chance de erro, que a pessoa tem certeza que vai dar certo, não acredite. Porque a gente está falando, na saúde, a gente está falando de seres humanos. Vocês não são robôs, eu não sou uma vidente. Então, o que eu entrego é focado em fazer o seu intestino destravar, melhorar pelo menos em até 21 dias.
tá? Mas a grande maioria das pessoas desinflama esse corpo em cerca de 7 dias, tá? Mas o processo de desinflamação, ele pode levar de 7 a 90 dias. Então tem pessoas, dependendo do grau de inflamação, dependendo do seu histórico, do seu uso de medicamento, dependendo do seu contexto de vida, do seu contexto familiar, algumas pessoas podem sim demorar um pouco mais. Mas de fato, elas já começam a ter resultado com 7 dias. Muitas vezes o intestino não vai ficar exatamente funcionando todos os dias, então, com 7 dias apenas. Mas a maioria das pessoas começam a ter um funcionamento de pelo menos dia sim, dia não, na primeira semana, tá bom? E aí a gente tem que ver também outros fatores, né? Então, se eu tenho uma gripe, se eu tenho um resfriado, se eu tomo uma medicação, tudo isso vai impactar no funcionamento do meu intestino e pode aí atrasar um pouquinho esse processo. Mas um corpo desinflamado, ele tem uma capacidade muito maior de se recuperar daquela agressão que ele passou ali num processo de gripe, num resfriado, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então é isso, meus amores. Na live de hoje eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre um cardápio anti-inflamatório, como ele funciona e por que ele é eficaz, tá? Então lembre-se que para destravar o seu intestino, primeiro você precisa restaurar, né, através dos processos de desinflamação intestinal, e depois você vai ter o intestino funcionando lindamente, tá bom? Então é isso, desejo uma quinta-feira maravilhosa, incrível para vocês, que dê tudo certo, que corra tudo bem, que Deus esteja com vocês em todos os momentos e que seja um dia abençoado e iluminado, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã.